Boa noite, meu nome é Brenda e o trabalho que eu vou apresentar hoje é acerca da justiça ambiental e o direito dos desastres. Os desastres ambientais da Samarco em Mariana, Minas Gerais, em 2015 e da Vale Brumadinho, Minas Gerais, em 2019, tornaram-se eventos paradigmáticos para o direito dos desastres no Brasil. E, mais do que isso, revelaram as vulnerabilidades jurídica, ambientais, sociais e econômicas. Estima-se que, em decorrência do vazamento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, 500 mil pessoas teriam sido atingidas pela tragédia, sendo que 300 mil famílias perderam as suas casas e 19 as suas vidas. Por sua vez, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, até 18 de abril de 2019, resultou na morte de 231 vítimas e no desaparecimento de outras 46. Diante desse cenário, faz-se importante o estudo sobre a justiça ambiental para visualizar o seu papel no direito dos desastres, principalmente quando se parte da premissa que injustiça social tem como consequência a injustiça ambiental, que acontece quando em grandes desastres ambientais as pessoas mais atingidas são as menos economicamente favorecidas. Desse modo, o direito dos desastres, que surge na interseção com o direito ambiental, tem o condão de estudar a vulnerabilidade frente a um desastre ambiental, uma vez que a efetivação dos direitos da vítima impede também o alcance da justiça ambiental por aqueles que perderam suas casas, famílias e, igualmente, o mínimo que lhe garantem a dignidade humana. A origem da justiça ambiental deu-se em movimentos sociais norte-americanos na década de 60, que passaram a lutar pelos direitos civis do povo afrodescendente e contra a exposição humana à contaminação tóxica de origem industrial a que estava suscetível. Logo após isso, a perspectiva da justiça ambiental se difundiu pelo mundo, ganhando informações bem mais amplas do que antes. Atualmente, diversos movimentos sociais globais e regionais entregam uma mesma corrente ética de pensamento, denominada Movimento por Justiça Ambiental. Com isso, a expressão injustiça ambiental passou a representar o fenômeno da destinação de maior carga dos danos ambientais, decorrente do processo de desenvolvimento a certas comunidades tradicionais. A história do direito ambiental é mais antiga do que se imagina. Ainda que a preocupação com a natureza e a preservação do meio ambiente tenha se consolidado muito tarde com a formação dos Estados nacionais, encontram-se muitas outras informações no Código de Hammurabi. O grande marco da internacionalização do direito ao meio ambiente e do seu reconhecimento como um direito fundamental do ser humano veio com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela ONU em 1972, na cidade de Estocolmo, na qual se criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e houve a elaboração da Declaração de Estocolmo. No Brasil, em 1988, ocorreu a evolução da Constituição Federal, que após 2 décadas de autoritarismo militar, voltou a ter plena garantia dos seus direitos fundamentais, humanos, entre os quais está o meio ambiente. Onde nós podemos ver no seu artigo 225 que está previsto que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente correto. O ministro Celso de Mello, em um mandado de segurança de São Paulo, disse que o direito à integridade do meio ambiente, típico direito de terceira geração, constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de afirmação dos direitos humanos a expressão significativa de um poder atribuído não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas no sentido verdadeiramente mais abrangente à própria coletividade social. No Brasil, a Lei 12.608 de 2012 inaugura a estrutura jurídica para abordar os desastres e institui a Política Nacional de Proteção à Defesa, o qual abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção à defesa civil. O ciclo dos desastres é dividido em fases: prevenção, mitigação, resposta de emergência, compensação e reconstrução. Portanto, em uma situação de desastre ou de potencialidade de sua ocorrência, o direito tem a função de fornecer a estabilidade pela normatividade antes e após a ocorrência do evento. O Brasil é um país grande e, apesar disso, não está sujeito a desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Entretanto, a responsabilidade ambiental existente é necessária. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, ou seja,
exige demonstração de que a conduta foi cometida pelo transgressor, além de prova do nexo causal entre o comportamento e o dano. Os pressupostos da responsabilidade civil por danos ambientais são basicamente a existência de atividade de risco para a saúde e o meio ambiente, o dano ou o risco do dano, efetivo ou potencial, o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado lesivo. Na lei de crimes ambientais, a gente encontra penas passíveis de serem aplicadas à pessoa jurídica, onde a gente pode ver nos seus artigos 21 e 22, que as penas aplicáveis, isolada, cumulativa, e elas são multa, restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade. E no seu artigo 22, fala da suspensão parcial, da interdição temporária ou definitiva e a proibição de contratar o governo. Em 5 de novembro de 2015, às 3 da tarde, o subdistrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, ocorreu uma devastação de lama, na qual cerca de 32 milhões de metros cúbicos de rejeito foram lançados no meio ambiente. De acordo com um laudo técnico preliminar elaborado em 2015 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, de modo geral, as consequências desse acidente foram as seguintes. Ao longo do trecho atingido, foram constatados danos ambientais e sociais diretos, tais como a morte e desaparecimento de pessoas, isolamento de áreas habitadas, desalojamento de comunidades pela destruição de moradias e estruturas urbanas, fragmentação de habitats, destruição de áreas de preservação permanente e vegetação nativa, mortandade de animais de produção e impacto à produção rural e ao turismo, com interrupção da receita econômica, restrição à pesca, mortandade de animais domésticos, mortandade de fauna silvestre, dizimação de ictiofauna silvestre em período de defeso, dificuldade de geração de energia elétrica pelas hidrelétricas atingidas por conta, alteração na qualidade e quantidade de água, bem como a suspensão de seus usos para as populações e a fauna, como abastecimento e desidentação, além da sensação de perigo e desamparo da população em diversos níveis. Esse foi o trecho que a lama percorreu, de Mariana até chegar no oceano. De acordo com os dados do TJ de Minas Gerais, foram ajuizadas 82.383 ações. Delas, 27.050 foram julgadas, 47.593 tiveram acordos e 31.760 foram casos resolvidos. Em 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, rompeu, desencadeando uma avalanche de lama, a qual destruiu a comunidade próxima e construções da própria Vale. Mais de 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito foram lançados no meio ambiente, 205 quilômetros e houve mais de 231 vítimas. Foi assim que ficou Brumadinho após o avalanche de lama. E com isso, a gente pode ver a importância do conhecimento e de se estudar direito ambiental, que é clara. Quando vemos o tanto de pessoas que foram afetadas e que não têm a informação e o que poderia ter sido evitado, as ações tomadas foram necessárias. Entretanto, dados mostram que nem metade dos afetados foi realmente ressarcido sobre suas perdas. E ninguém foi culpabilizado pelo que ocorreu. A vida de todos foi afetada, tanto materialmente quanto fisicamente e emocionalmente, com a perda de parentes e amigos. Aos poucos, essas pessoas estão reconstruindo suas vidas. Entretanto, elas estão tentando recomeçar, mas há danos que não tem dinheiro nenhum que pague. Os desastres causaram um grande impacto ambiental. A perda da biodiversidade, da fauna, flora e o grande impacto que causou na vida aquática e na vida das pessoas. As pessoas tiveram impactos pessoais e sociais em suas vidas, onde provavelmente nunca mais consigam se recuperar. Principalmente
as que têm menor condição financeira estão mais suscetíveis aos impactos, né, que o acidente causou. E com isso eu finalizo a apresentação e agradeço a orientação do professor Dr. Vladimir e da doutora Tayuri Matsumi, né, nessa jornada de 1 ano aí para apresentação desse trabalho. Obrigada.